E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias com questões importantes que têm movimentado o ambiente do Cruzeiro nos últimos dias. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos temas. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Começando com esse impasse então para a data do clássico, tá? Só explicando, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro está confirmado nesse próximo domingo, dia 14 de abril, 4 horas da tarde no Mineirão, com o mando do Cruzeiro. Quanto a isso não há nenhuma discussão, nenhuma dúvida, o questionamento vem para o jogo de volta com o mando do Atlético, que vai ser a grande decisão do campeonato. Em tese, o jogo deveria ser no domingo seguinte, né, no dia 21 de abril. O problema é, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético têm jogos pela Libertadores marcados para o dia 23 de abril, na terça-feira seguinte. E aí tem aquele esquema, né? Não dá para o time jogar no domingo e na terça-feira, tem que ter uma regra aí, um prazo de 72 horas entre um jogo e outro. Com isso surge então o problema que é, qual pode ser a data dessa final do Mineiro? Naturalmente, uma hipótese seria jogar no sábado, dia 20 de abril, né? Que aí você joga no sábado a final do Mineiro e na terça-feira joga pela Libertadores. O problema é, a Rede Globo não transmite jogo no sábado, né? Não tem transmissão de jogo de futebol ao vivo no sábado em TV aberta. Como é a Globo que compra o campeonato, convenhamos, né, que ela, pelo menos eu acho que tem esse direito de escolher sim a data do jogo. Então, se eles que pagam a conta e eles querem um jogo no domingo, o jogo tem que ser no domingo. Aí surgiu uma hipótese alternativa de jogar na quarta-feira, dia 17 de abril, tá? Então, o primeiro jogo seria no domingo, dia 14, e já na quarta-feira da semana que vem, faz então o segundo jogo da decisão. Inclusive, eu acho que é isso que vai acontecer, tá? Eu acho que o mais provável é que a final do Campeonato Mineiro seja na quarta-feira, dia 17, às 9h30 da noite, e aí pode ser no Independência ou no Mineirão, isso o Atlético ainda tem que resolver, mas pode ser que essa definição saia ainda nessa segunda-feira. Os clubes parece que vão ter que se reunir com a federação para resolver isso. Lembrando que não tem como mudar as datas dos jogos da Libertadores, a Conmebol já foi consultada e recusou qualquer possibilidade de mudar os jogos do dia 23. Então os jogos que estão marcados para terça-feira vão acontecer na terça. Só esclarecendo, né, o Cruzeiro enfrenta o Deportivo Lara na Venezuela e o Atlético joga contra o Nacional do Uruguai no Mineirão. Aí é aquele negócio, que dia que a gente deve jogar? No domingo, que é uma data que não respeita 72 horas, no sábado a Globo não vai querer, e na quarta-feira é o mais provável porque a Globo aceita, inclusive parece que a ideia da Globo é que o jogo seja de fato na quarta, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente dessa aí e eu explico para vocês o porquê eu acho que o Cruzeiro não deve aceitar o jogo na quarta-feira e deveria forçar a barra para o jogo ser no domingo, dia 21. É claro, é muito provável inclusive que o Cruzeiro perca essa queda de braço aí caso a gente tente entrar nessa confusão, até porque a Globo tem muita força na história, mas a Globo aceita fazer o jogo no domingo numa boa. Quem não quer o jogo no domingo efetivamente é o Atlético Mineiro e a Federação Mineira, que é a mesma coisa que o Atlético. Vocês lembram do que aconteceu em 2015, nesse mesmo estágio aí de fase final de Campeonato Mineiro e Copa Libertadores? Porque eu lembro muito bem, foi inclusive o momento ali que eu dei uma largada de futebol, que eu cancelei meu sócio, parei de ir no campo e tudo mais, porque foi a hora que eu cansei de palhaçada, cara. Esses fatores externos, especialmente ligados à Federação Mineira de Futebol, são a coisa que mais me irrita no futebol como um todo. Ah, Emerson, mas nós vamos jogar dia 21, tendo que jogar dia 23 de novo? Aí a gente estaria se prejudicando também. Pois bem, a situação do Cruzeiro na Libertadores, ela tá bem melhor que a do Atlético, né? Inclusive, se a gente vencer o Huracan, já estaremos classificados na semana que vem, então poderíamos até mandar um time alternativo para a Venezuela sem prejuízo nenhum. Mas só lembrando o que aconteceu em 2015, o Cruzeiro foi obrigado a jogar 2 partidas de Libertadores 2 dias depois de semifinais do Campeonato Mineiro, de clássicos inclusive, tá? Eu até peguei aqui as fichas técnicas dos jogos, ó. A gente atuou no dia 12 de abril no Independência, foi o primeiro clássico da semifinal do Campeonato Mineiro. Foi aquele 1-1 que o Arrascaeta faz o gol dando a caneta no Josué, né, que virou o episódio do Arrascaneta. 2 dias depois, 14 de abril, a gente foi na Argentina jogar contra o Huracan, né? Inclusive, coincidentemente, o nosso próximo adversário aí na Libertadores. E no jogo contra o Huracan, a gente perdeu por 3-1. O Cruzeiro estava morto, em campo totalmente desgastado e acabamos derrotados. No domingo seguinte, dia 19 de abril, foi o segundo jogo da semifinal daquele Campeonato Mineiro. Foi o auge da polêmica do Cruzeiro com o Castelar, né? Que era o presidente da Federação Mineira na época. E o Cruzeiro perdeu para o Atlético no Mineirão por 2-1. Foi um dos maiores roubos da
da história do futebol, para quem não lembra da ocasião, teve um chute na cara que o Ed Carlos deu no Leandro Damião. O Leandro Damião tirou a bola do Vitor, tinha assim tudo para fazer o gol, que seria o gol da classificação, porque o jogo estava 1-1 naquele momento. Se o Cruzeiro faz 2-1 ali já era, porque a gente tinha vantagem do empate. Mas o glorioso Ed Carlos chutou a cara do Damião, num lance que não era pênalti, era fora da área, o que inclusive geraria cartão vermelho pro atleticano, porque ele já tinha amarelo, né? Então mesmo se o juiz fosse dar só o amarelo, era expulsão, além da possibilidade de gol. O Weber Roberto Lopes, que era o árbitro, se recusou a marcar a falta, inclusive o quarto árbitro chamou a atenção para ele e falou: "Aí, irmão, foi falta, marca a falta". Ele falou: não vou dar a falta. E aí, instantes depois, no lance seguinte, o Atlético foi lá e fez o segundo gol com o Lucas Prato, e o Atlético nos tirou daquela final de Mineiro. E 2 dias depois, no dia 21 de abril, o Cruzeiro estava em campo de novo pela Libertadores, dessa vez contra o Universitário Sucre no Mineirão. Era um jogo que, se o Cruzeiro não vencesse, dependendo da combinação de resultados, a gente seria eliminado na fase de grupos. Por sorte, deu tudo certo, o Cruzeiro fez 2-0 com gols do William Bigode e gol do Léo também, que marcou naquela ocasião, e o Cruzeiro seguiu adiante na Libertadores. Mas a gente tem esse precedente, né? No momento que o Cruzeiro estava numa situação complicada, foda-se todas as regras, foda-se negócio de 72 horas, o Cruzeiro foi obrigado a fazer 2 jogos com espaço de menos de 48 horas, ou um pouquinho mais que 48 horas entre eles, jogos decisivos de estadual e de Libertadores. Por que a gente pode e o Atlético não pode? Eu acredito no princípio da reciprocidade, cara. Se você tem um adversário, você tem aí adversários, né? Porque não é apenas um clube, mas também uma federação, que a todo momento tenta te prejudicar, não tem a menor vergonha de jogar sujo de toda forma possível, por que você tem que ser condescendente com eles quando eles precisam, de certa forma, da sua ajuda? Então eu sou totalmente contra o Cruzeiro concordar com a mudança de jogo, e se eu, pelo menos, fosse dirigente, forçaria a barra para o jogo acontecer no domingo, dia 21, por mais que isso também nos prejudique indiretamente no jogo da Libertadores do dia 23, porque tem coisas, especialmente quando envolvem rivalidade, que são um pouquinho acima do âmbito esportivo, cara. É questão de princípio. Aí você pode questionar, mas o Cruzeiro não é mandante do jogo de volta. Não, mas o Atlético também não era o mandante do jogo de volta naquela ocasião, e mesmo assim a federação não aceitou que o jogo do Cruzeiro fosse no sábado, obrigou o jogo a ser no domingo. Ah, mas e a regra de 72 horas? A mesma regra que existe hoje é a que existia em 2015. Se em 2015 ignoraram a regra, agora podem ignorar de novo. E segundo o Itair Machado, o Cruzeiro rompeu com a Federação Mineira, não foi? Vamos ver se rompeu de fato, que rompimento é esse, o que isso significa na prática, porque falar é muito fácil, agora eu quero ver na ação. Então, se dependesse de mim, o Cruzeiro seria o mais sangue ruim possível, eu forçaria a barra para jogar no dia 21. Se vai ganhar ou se vai perder a final, irmão, não importa, mas eu faria tudo para dificultar a vida deles, até porque esses caras não jogam limpo com a gente. Mas saindo dessa história e falando um pouco de coisa boa, o Cruzeiro bateu o recorde de público do futebol mineiro aí nessa última partida de sábado contra o América. Mais de 51.500 torcedores estiveram na Toca 3 para testemunhar a vitória por 3-0 e a nossa classificação para a decisão. Legal demais a presença da torcida, que estava muito participativa. O time não estava jogando com aquela intensidade ideal, porque não tinha condição física para isso, né? O pessoal parecia bem cansado mesmo, mas ainda assim a torcida compareceu, apoiou pra caramba, e foi tudo muito da hora no sábado. Agora o Cruzeiro tem mais 2 jogos seguidos aqui no Mineirão, né? E tomara que a torcida consiga aí manter esse engajamento para ir em grande número, tanto nessa quarta contra o Huracan, quanto no domingo contra o Atlético também, porque são jogos muito importantes, e eu espero de fato que a torcida siga abraçando a causa aí, porque o time tá jogando bem, tá invicto na temporada, e o ingresso também não tá caro, né? Não tá naquele preço abusivo que a gente já viu a diretoria do Cruzeiro praticar em outros momentos, principalmente a diretoria anterior. Então eu espero mesmo que a gente consiga seguir lotando o estádio aí, cara, porque isso é uma coisa essencial pro time seguir forte, dar uma motivação extra, até para quem não tá no estádio, né? Você vê um jogo com o estádio lotado é muito mais da hora, e tomara que o Cruzeiro siga nessa pegada forte aí. O nosso time tá bem, acredito sim que nós vamos ganhar do Atlético, seja jogando no domingo, na quarta, acredito também na classificação contra o Huracan aí nessa quarta-feira já, pra gente ficar tranquilo nessa reta final de Libertadores, e tô bem animado com o Cruzeiro esse ano, acredito que a grande maioria de vocês também, então acredito que vale assim esse esforço. E o terceiro tema que eu trago pro vídeo é a respeito aí dos filhos de craques. Pra quem não viu, né, no final da última semana, o filho do Ronaldinho Gaúcho, lá o João Mendes, que é um atacante, um garoto de 14 anos, joga no nosso Sub-14, assinou o primeiro contrato aí de formação com o Cruzeiro. Ele que tá desde agosto do ano passado já treinando com o clube, né, e agora atingiu uma idade aí com menos de 14 anos, você não pode firmar nenhum vínculo com o atleta.
mas o João já assinou esse primeiro contrato de formação. E na base do Cruzeiro, nesse mesmo sub-14, tem também o Pablo, né, que é filho do Fábio, assim como o pai também é goleiro, e tá lá trabalhando, treinando aí nesse sonho de se tornar jogador profissional. Quando a gente olha aí para os grandes craques do futebol mundial, não só os brasileiros, mas de outros países também, a possibilidade de um filho de um jogador ser um pereba é bem maior do que ele ser também um craque, né? Os craques filhos de craques são, na verdade, exceções mesmo à regra, né? E esses dois garotos especificamente que estão trabalhando no Cruzeiro são moleques de 14 anos, cara. Então eu acho que criar grande expectativa sobre eles não é produtivo. Eles têm que se desenvolver, têm que jogar bola, têm que tomar gosto de fato pela profissão, ver se é isso mesmo que eles querem e ver se eles têm talento de fato para isso. Porque se o cara for jogar lá só com o nome na categoria de base, no profissional isso não vai se sustentar. Com 14 anos, esses garotos estão muito distantes aí de um nível técnico ou mesmo físico que se aproxime do futebol profissional. Então eu acho que a gente não deve criar de fato grande expectativa, deve ficar de boa, deixar acontecer. Se eles de fato se desenvolverem bem a ponto, né, de se tornarem jogadores profissionais, pô, tomara que eles tenham metade, ou pelo menos que eles tenham até mais talento que o pai, é uma coisa rara, mas às vezes acontece. Seria ótimo a gente ter um cara aí com o talento do Ronaldinho Gaúcho, jogando na nossa base, né, sendo cria do Cruzeiro desde novo, e ter uma linhagem aí de grandes goleiros também seria interessante, né? Tem aí o exemplo do Gatito, né, que joga no Botafogo, que é filho também de um outro grande goleiro uruguaio, que era o Gato Fernandes. Eu nem acho que essa questão seja de genética, tá? Eu acho que, assim, para você formar um grande jogador, tem uma série de fatores, não tem uma certa receita. Tem gente que acha que é questão de dom mesmo, tem gente que acha que com trabalho o cara pode chegar ao mais alto nível. Eu acho que é uma mistura de tudo, cara. Pode ser que a genética ajude, mas o cara tem que, sei lá, ter contato com bola, gostar de futebol desde criança, eu acho que influencia. E o cara tem que ralar igual um filho da puta também, tem que ter muita determinação para se tornar um grande jogador. E a gente tem exemplo de todo tipo, né? Por exemplo, o Edinho, né, que foi um goleiro, filho do Pelé, é um cara que em tese deveria ter mais talento do que qualquer outro. E era um goleiro não mais do que mediano, um cara que não se destacou muito, apesar de ter sido goleiro do Santos por alguns anos aí na década de 90. A gente tem aí os filhos do Romário e do Bebeto, né, que até agora pelo menos não arrumaram nada no futebol profissional, já estão com mais de 20 anos aí. O Matheus, que é filho do Bebeto, tá lá no Sporting, mas é reserva, um jogador que não arrumou nada no Flamengo, até agora também não tem grande destaque no futebol europeu. E o Romarinho jogou contra a gente esses dias aí, tá jogando no Tupi, pô. Mas se a gente olha, por exemplo, o Djalminha, né, que foi um grande craque do futebol brasileiro, ele é filho do Djalma Dias, que também dizem que jogava muita bola antigamente. Olhando aí para um outro exemplo, a gente tem o Maldini, né, Paolo Maldini, que foi um fabuloso zagueiro aí do futebol italiano, que é filho do Cesare Maldini, que dizem que também era um grande zagueiro, jogou Copa do Mundo com a seleção italiana. Mas os filhos desse novo Maldini, né, pelo que eu vi, ele tem 2 filhos. Um deles jogou muitos anos na base do Milan, agora tá com 22 anos, mas não arrumou nada, tá em times pequenos lá de terceira, quarta divisão da Itália. E tem um outro filho de 17 anos que ainda está na base do Milan. Então vamos ver se esse vira alguma coisa. Mas o outro filho mais velho, que tinha ali uma certa expectativa, que também era zagueiro, não arrumou nada até agora. Então eu acho que essa é uma discussão legal, assim. Como que vocês acham que é o processo para o cara se tornar um grande jogador? É uma mistura de fatores? Tem algum fator preponderante? Enfim, deixem aí a sua opinião. E opine também sobre aquela primeira questão que eu falei no vídeo, sobre se o Cruzeiro deveria concordar com esse jogo da final do Mineiro na quarta, se deveria forçar a barra para jogar no domingo. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e vamos trocar uma ideia aí. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!